Hilda, a irmã Maria Auxiliadora, a irmã
família, a irmã Vilma, orando, Senhor, e aprendendo com as irmãs a buscar logo de manhã a face do Senhor aqui reunidos na igreja. Outros irmãos oram na sua casa, oram à noite, tem um grupo na segunda-feira ou terça que se reúne aqui à noite para orar pela família. E o grande desafio que foi passado é nós mantermos a disciplina e a perseverança nessa busca de oração. Tem pessoas que todos os anos iniciam o ano fazendo um propósito diante de Deus. Esse ano eu vou emagrecer. Né? Eu, durante alguns anos, eu dizia, esse ano eu vou aprender inglês. Ainda até hoje eu continuo tentando. Mas nunca assumi essa responsabilidade, esse desafio, porque os obstáculos, a correria dos dias a dia vem e a gente deixa isso de lado. Ele comentou também de termos um roteiro e alguém para prestar contas, que isso é uma coisa muito importante, porque quando nós prestamos conta para alguém, a gente tem para, não dá para mentir, tem que ser sincero, estabelecer o horário que melhor se adeque à sua vida, o melhor horário para você orar, o tempo que você vai orar também, e dando continuidade a esse tema, essa jornada de oração, esse desejo de caminharmos na presença do Senhor, buscando a face do Senhor para que tudo que venhamos a fazer possa ser feito de uma maneira que aprove o Senhor, para que a nossa oração seja ouvida, respondida pelo Senhor, e não só ouvida também, como nós possamos ouvir a direção que Deus deseja dar para as nossas vidas. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 6, e a partir do versículo 5 até o versículo 14, nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, para que possamos dar continuidade a esse tema de buscar uma vida poderosa de oração, para que assim o reino de Deus chegue até as nossas vidas e possamos abençoar a vida das pessoas que nos cercam e possamos ter uma vida abençoada diante do Senhor. Eu creio que levar uma vida de oração nos dias de hoje, nessa correria, nessa pressa que o mundo vive, com essa escravidão de relógio que nós sofremos, é um desafio levarmos uma vida poderosa de oração dentro de alguns fundamentos que acreditamos que sejam importantes e básicos para termos uma vida poderosa de oração. Diz assim a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que você peça. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste nos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Oremos. Deus, eu quero te dar graças por esse tempo e te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor me abençoe nesse tempo de explanação da tua palavra, dentro daquilo que o Senhor colocou no meu coração, para que eu possa incentivar os meus irmãos que chegaram na noite de hoje aqui a ter uma vida poderosa de oração na tua presença, Pai. Tenha misericórdia nas nossas vidas e nos abençoe nesse tempo de culto, em nome de Jesus. Amém. Ter uma vida poderosa de oração. Eu sei que tem pessoas que têm uma vida já de oração, tem um ritual de oração, tem um esquema de oração que ele faz, e baseado dentro da ideia do que nós vamos conversar agora à noite, nesse tempo de culto, eu entendo que tem 3 fundamentos básicos para uma vida poderosa de oração. E é dentro disso que eu quero explanar nesse texto, para que nós possamos sair daqui motivados e desafiados, se não iniciamos ainda uma vida de oração, dentro daquilo que a palavra de Deus nos dirige, tomando Jesus como espelho, tomando Ele como referência, que é o autor da nossa vida, que é o autor da nossa salvação.
a gente possa ser desafiado, possamos ser desafiados a caminhar dessa maneira. Eu, quando preparava essa meditação, eu vivi uma luta tremenda. Minha esposa disse assim: o que é que você tem que você está triste? E o que acontece, irmãos, é porque no dia 1 de setembro, quando eu entrei dentro desse processo de cirurgia, algumas coisas na minha vida ficaram tumultuadas. Eu tive um princípio de depressão, e algumas coisas, como levar uma vida de oração, meditar na palavra, essas coisas ficaram complicadas na minha vida. Ficaram complicadas e ainda estão complicadas. E eu estava naquela luta. Eu vou falar de algo que eu não estou conseguindo fazer como eu já fiz e não estou vivendo. E eu comecei a conversar com o Senhor a respeito desse assunto, e eu disse: para que eu possa ter paz naquilo que eu vou explanar, Senhor, eu quero que essa mensagem que o Senhor está dando para eu trazer para o teu povo, eu possa voltar a vivê-la. Eu vim aqui de manhã orar, orava em casa, buscava, e hoje eu estou numa luta com todo esse processo devido às questões das enfermidades, dos desafios que surgem, e às vezes se acometem na nossa vida. Mas eu disse: Deus, me dá sabedoria e me dá graça para que eu possa falar daquilo que eu possa voltar a viver e possa abençoar os meus irmãos. Porque eu sou homem, sou falho, e eu preciso da tua ajuda para que aquilo que eu venha fazer eu faça de uma maneira que agrade o teu coração. Porque eu não quero chegar lá e falar de coisas que são superficiais na minha vida, mas eu quero falar daquilo que eu vivo e daquilo que o Senhor faz na minha vida, daquilo que o Senhor pode fazer. Eu não sei se a sua realidade é parecida com a minha. Hoje você já foi uma pessoa de oração e hoje está dentro de um processo lutando contra a circunstância, e eu digo: eu não quero ser um profissional da fé, eu quero ser um servo da fé. Assim, a fé, o discipulado, ser cheio do Espírito Santo, ter intimidade com Deus, são fundamentos importantes da caminhada cristã, que depende de uma vida cheia de oração. Esses fundamentos são importantes, eles são necessários na nossa vida e na nossa caminhada. Discipular uma pessoa para que ela cresça na presença do Senhor, ter uma vida de intimidade com Deus, são coisas importantes. A fé é a nossa base de caminhada. Mas se nós não tivermos uma vida de oração, essas coisas elas vão ser meio superficiais e elas não vão caminhar dentro da direção que o Senhor deseja dar para as nossas vidas. Porque o autor da nossa fé, ele é o nosso modelo, ele é a nossa referência para essa vida caminhada de oração. Olhando para a nossa vida, tudo precisa de uma base. Quando eu olho para a vida, tudo precisa de uma base. Essa construção foi feita em cima de um alicerce. Quando a gente chega para poder fazer um bolo de casamento, fazer alguma coisa, a gente tem que fazer uma base, tem que ter uma base para colocar. Tudo na vida precisa de uma base para ser construída e para que seja construída com firmeza. E se nós queremos ter uma vida poderosa de intimidade com o Senhor, nós precisamos ter como base uma vida de oração. Uma vida de oração diante do altar do Senhor. Eu trabalho muito com crianças, meu ministério está voltado, envolvido com as crianças, e eu observo uma criança, quando ela não teve uma boa alfabetização ali na base, quando ela vem nos anos seguintes, ela tem dificuldade. Quando ela não tem uma boa base dentro da matemática, quando a criança nasce que não teve os nutrientes básicos para a sua caminhada, isso gera dificuldade. E essa verdade também se aplica a uma vida de oração, uma vida de entrega diante do Senhor. Se nós queremos ter uma vida que impacta dentro do reino e transforma a vida de pessoas, nós precisamos ter uma vida de oração diante do Senhor. Amém, irmãos? E o primeiro fundamento, um dos pilares que eu quero trazer para os irmãos nessa noite a respeito desse assunto é: faça da sua vida de oração um relacionamento pessoal com Deus. A nossa vida de oração tem que ser uma vida onde a gente tem um relacionamento pessoal com Deus. Não pode ser algo mecânico, algo pragmático. Como eu disse aos irmãos no início, eu tenho orado todos os dias, eu tenho lido a Bíblia todos os dias, mas nesses tempos de enfermidade eu comecei muito bem no UTI, orando pelas pessoas, falando do amor de Deus, mas com o prolongamento da enfermidade, as dificuldades foram surgindo, as voltas para a UTI, eu comecei a ficar incomodado e comecei dentro de uma luta comigo mesmo, e isso trouxe algumas dificuldades nesse meu relacionamento com o Senhor. Eu digo: Deus, o Senhor me chamou a te servir, a fazer a tua obra, e como eu posso caminhar dessa maneira? Mas eu não desisti, como foi dito hoje de manhã naquela noite orava, eu não desisti e continuo buscando esse relacionamento com Deus,
para que eu possa ter uma vida que agrada o coração do Senhor. Porque quando eu digo que é relacionamento, a oração é um relacionamento pessoal com Deus, é porque relacionamento é uma mão de duas vias. É onde você vai até a pessoa vem até você. Onde você fala e você escuta. A oração é esse elo que nos une a Deus. E muitas vezes dentro da nossa prece, na maneira de caminhar, eu sou um cristão, eu tenho que orar diante do Senhor, então eu sempre quando acordo eu tenho que orar. Então Deus me abençoa nesse dia, para que tudo vá bem, e a gente começa a construir não um relacionamento, mas fazer uma oração e um estilo de vida onde a gente caminha de uma maneira mecânica, de uma maneira automática, onde a gente põe no botão, porque eu aprendi assim desde a minha infância, a minha vida cristã é assim, e a gente caminha dentro dessa direção. Deus deseja, do ponto de vista de Deus, a oração deve ser um relacionamento pessoal. Ele quer se relacionar com você, Ele quer fazer esse relacionamento pessoal, um relacionamento de amor. Quando a gente olha para João 3,16, Ele declarou isso lá. E um relacionamento onde a gente mostra submissão a esse Deus, respeito e, acima de tudo, confiança, como temos feito aqui nos nossos cultos, quando você é convocado a vir aqui à frente e colocar diante do Senhor a tua necessidade, a tua luta, os teus temores, para que você deposite essa confiança no Senhor. E quando nós estamos fazendo isso, tão somente o que nós estamos fazendo é demonstrando a Jesus a nossa confiança e o amor que temos a Ele. Porque quando eu penso em oração, falar de oração, o maior exemplo que eu tenho é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, e pensando em caminhar nessa vida de oração, o texto que nós lemos aqui, a partir do versículo 9, fala da oração do Pai Nosso que Ele nos ensinou, dando um roteiro e um guia para que a maneira como viemos a caminhar e a maneira que viemos a fazer seja uma oração clara, que estabeleça um relacionamento, tão somente não chegamos diante do Senhor, colocando as nossas necessidades, derramando as nossas amarguras, sem ter um caminho a fazer, onde você mostre que existe uma intimidade, onde existe vida na vida. Porque a palavra de Deus nos traz essa vida na vida no Senhor. Eu creio que ninguém chega para uma pessoa desconhecida, ou uma pessoa que você não tem um relacionamento de proximidade, e você abre o seu coração para falar das suas necessidades. A gente faz isso. Uma vez eu estava nos Estados Unidos numa viagem missionários da bola, dando aula de futebol lá, e eu estava dentro de um processo de angústia muito grande, uma decisão que eu precisava tomar. E eu falo inglês canetinho, karatê, como eu já disse para os irmãos, né? Desenho, mexo com as mãos e sei algumas palavras. E aí eu sentei com o irmão americano do meu lado e disse, vamos bater um papo? Aí ele sorriu para mim, eu disse, está bom. E comecei a falar em português para ele olhava para mim, sorria. Aí a esposa dele disse assim, pastor Sheila, você vai deixar meu esposo louco, ele não entende português. Está ótimo assim. E a gente conversava, gravamos aquela conversa ali. E eu abri meu coração para ele, no final ele orou. E foi um tempo muito abençoado. Mas ele orou pela fé, sem saber. Mas a gente não faz isso com desconhecido, não é? A gente não faz isso, a gente tem que ter intimidade, a gente tem que ter proximidade. E para que isso seja um relacionamento, a maneira como devemos caminhar nessa oração, não seja algo mecânico, a Bíblia nos exemplifica a maneira dos fariseus. Quando você abre a Bíblia, vê lá os fariseus. Eram pessoas que oravam, eram pessoas que jejuavam, pessoas que contribuíam, mas isso não refletia na sua vida, na maneira de ir com o próximo para com o próprio Jesus. Era algo automático, era algo mecânico. Não tinha um relacionamento de amor. Porque quando nós temos esse relacionamento com o Senhor e essa vida de oração, e buscamos esse relacionamento pessoal e essa intimidade, esse relacionamento que nós temos com o Senhor vai refletir na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Vai refletir na vida da nossa família, vai refletir na vida dos nossos colegas de trabalho, de universidade, de escola. Porque termos uma vida de oração é isso, é repetir, é replicar isso na vida das pessoas que estão ao nosso redor. É ter uma vida de mansidão como o nosso Senhor Jesus Cristo. A vida de oração como relacionamento com Deus reflete na minha vida relacionando-se com meu irmão. A minha vida de oração como um relacionamento de amor com Deus reflete na minha vida relacionando-se com meu irmão.
Não dá para nós termos uma vida de relacionamento com Deus e esse não refletir na vida das pessoas que estão ao nosso redor. A Bíblia é quem nos assegura isso. A Bíblia nos assegura que quando nós temos essa vida de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, isso reflete na resposta das nossas orações. O texto que nós abrimos no culto hoje de manhã foi o de 2 Crônicas 7,14, que diz que o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, mudar a maneira de viver, eu ouvirei do céu e responderei a sua oração. Deus deseja responder a nossa oração. Às vezes chegamos diante do Senhor, começamos a orar, e às vezes a nossa oração, eu oro tanto, Deus não responde nada, não acontece nada. Será que está havendo um relacionamento? Ou será porque não chegou o tempo de Deus? Porque o tempo de Deus é o melhor tempo do mundo. Mas acima de tudo, como um princípio fundamental, a gente precisa estabelecer um relacionamento com Deus. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao 3, ele afirma que sacrifício e serviço não tem significado se não forem motivados pelo relacionamento de amor genuíno com o Senhor. Sacrifício e serviço não tem significado se não forem motivados pelo relacionamento genuíno de amor com o Senhor. Queridos, estabelecer um relacionamento de amor com o Senhor, nesse processo de uma vida de busca de oração, vai fazer diferença em todo o processo da nossa caminhada, da maneira como venhamos a estar diante do Senhor. Eu, quando fui parar naquele centro cirúrgico, o que me deu muita paz e segurança dentro de todo aquele processo era a maneira como eu vinha caminhando com Deus. Suportar as intercorrências que aconteceram dentro daquele processo de cirurgia, dentro daquele caminhada nesses últimos 6 meses, foi esse tempo, esse tipo de vida de relacionamento com Deus, de intimidade com o Senhor. Porque isso é o que nos ajuda a caminhar na presença do Senhor. Eu conheço história de irmãos que dentro dos processos de luta com enfermidade, de rompimentos de relacionamentos, de luta com os filhos, o que tem sustentado essa vida de intimidade com o Senhor, essa vida de relacionamento com o Senhor. E é isso que Deus deseja na nossa vida. Estamos iniciando uma caminhada, um mês de oração, que esse tempo, que essa busca, que esses direcionamentos possam conduzir você para um estilo de vida diferente daqui para frente, para que você possa caminhar de uma maneira que abençoe o reino de Deus, a partir da maneira abençoada como você vai viver na presença do Senhor. Então, o primeiro fundamento é: faça da sua oração um relacionamento pessoal com Deus. Estabeleça. Não chegue lá diante do Senhor por obrigação, não chegue lá diante do Senhor porque você é um cristão e precisa orar, e você aprendeu isso, mas porque você quer se relacionar com o Senhor. Segundo fundamento: invista um tempo significativo em oração diariamente. Invista um tempo significativo. A maneira que podemos expressar esse nosso amor a Deus nesse relacionamento é tempo. Tempo. Se amamos a Deus, investimos tempo na sua companhia. Oração é investir tempo, gastar tempo na presença do Senhor. Quando eu cheguei aqui cedo, eu fui lá atrás ali, perguntei para Maria Paula e para o Igor se estava tudo bem, tudo sob controle ali, que eles estão dirigindo o multimídia, né? E eles disseram que estava tudo sob controle. Eu disse: como vai o namoro? Nossa, o sorriso dava para ver que ele estava de costas, nas costas dele, tão profundo que foi. É um casal que começou a namorar recentemente e está se relacionando. Está se relacionando e assim, conversando, trabalhando juntos e levando uma vida de proximidade, né? Tornei público o relacionamento dos dois aqui, porque eu não sabia, né? Já viu um casal, já era público, né? Está no Facebook, nossa, então está público, né? Eu vou desatualizado. Um casal recém-casado, você já viu a necessidade de estar próximo, de voltar rápido do trabalho, de descobrir um caminho novo para chegar em casa? Tudo por quê? Porque quer gastar tempo e estar junto. Um casal de muitos anos de vida que ela disse: nossa, que coisa linda, tantos anos ainda andam de mão dadas, estão ali perto um do outro, um parece com o outro.
de tanta harmonia que existe dentro desse relacionamento e do tempo que é investido. O outro já sabe o que o outro vai pensar. Tudo porque existiu um investimento de tempo desde o início de namoro, depois de noivado, de casamento, dos filhos. E aí, quando a gente para pensar numa vida de relacionamento com Deus, a gente não tem essa mesma dedicação e não tem esse mesmo empenho. Porque Deus é o Deus da graça, porque Deus é o Deus da bondade. Estabelecer uma vida de relacionamento com o Senhor, para que se tenha essa intimidade, é importante que tenhamos a investir tempo nessa relação. Investir tempo com o Senhor, gastar tempo com o Senhor, e assim nós vamos demonstrar esse amor que temos ao Senhor, investindo esse tempo. E quando a gente olha para os homens, os nossos irmãos na fé, que vieram primeiro do que a gente, e trouxeram esse Evangelho até nós, você vê que eles investiram tempo significativo na sua vida de oração. Tem um livro que hoje eu gosto muito dele, eu tenho ele na minha biblioteca, ia trazer para mostrar, mas lá está uma bagunça, está tudo empilhado lá ainda, eu não pude pegá-lo. Mas na editora Saraiva, uma editora que eu penso que não é cristã, tem lá o livro para vender também. Os 10 meninos que mudaram o mundo e as 10 meninas que mudaram o mundo. São pessoas, é um livro que retrata a história da vida do Billy Graham, do Luiz Malau, do irmão André e as suas respectivas esposas. Pessoas que fizeram diferença no seu tempo, hoje são faladas como os expoentes dentro do Evangelho, e quando você olha para a vida dessas pessoas, o que elas faziam de diferente e o que elas fizeram para poder ter uma vida significativa, para que impactar o mundo e continue impactando o mundo nos dias de hoje, foi tempo de oração, na maneira como eles caminhavam diante do Senhor. Tem tantos outros livros que falam a respeito de oração, mas se você quer dar um bom presente para uma criança que você conhece, um junior, uma pessoa que você tem proximidade, esse livro, 10 meninos que mudaram o mundo. Aí se você é menina, 10 meninas que mudaram o mundo. Tem lá a história de pessoas fantásticas, homens que por meio da oração evitou revolução, evitou uma guerra no país, né? Aqui na América. Agora me foge a memória se foi a Bolívia ou o Chile, mas porque um homem orava. E ele chegou com a sua oração no coração de um líder de uma revolução não aconteceu no país. Tudo porque esse homem investia tempo na oração. A oração, tempo investido em oração, é o combustível que leva a nossa vida a caminhar de uma maneira diferente na presença do Senhor e também na presença daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos a tendência de quando surgem as dificuldades, de quando surgem os dissabores da vida, de quando surgem as lutas dentro do nosso caminhar, a gente se prostra diante do Senhor em oração. A gente olha para o povo de Deus, quando estava dentro da dificuldade, a Bíblia conta a história, o que eles faziam era orar diante do Senhor. Mas quando vinha o tempo de paz, o tempo de bonança, aí vinham as reclamações, aí vinham as murmúrias, e nada mudou nos dias de hoje. O que nós precisamos fazer é absorver esse estilo de vida, onde a gente tivesse tempo no Senhor. Eu conheço profissionais brilhantes dentro da sua área. Conheço profissionais que a maneira como ele trabalha, dentro do que ele faz, é uma pessoa assim, formidável. Eu sento às vezes para conversar com algumas pessoas que dá gosto ouvir ele falar da área onde ele está inserido profissionalmente para fazer diferença. Que inspirado nessa capacidade dentro da vida profissional, e nós que estamos na noite de hoje aqui, trabalhando na presença do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, quando alguém sentar na nossa companhia para conversarmos a respeito das coisas do Senhor, a respeito de oração, as pessoas possam ficar encantadas da maneira como nós falamos do tempo que investimos na presença do Senhor e caminhamos na presença do Senhor. Nós somos o sacerdócio real do Senhor, a nação santa do Senhor dos dias de hoje, para promover uma transformação desse mundo em que vivemos. Nós somos a nação santa do Senhor, para mudar a realidade das nossas universidades, das nossas escolas, do nosso bairro, da nossa cidade. E o caminho que a Bíblia nos sinaliza é a oração. O que torna
Um cristão cheio do Espírito Santo é uma vida consistente de oração. É uma vida consistente de oração. Precisamos buscar ao nosso Deus em oração. Nós precisamos nos colocar diante da presença do Senhor, investindo tempo de oração de maneira regular e diária diante do nosso Deus. Quando a gente olha para o livro de Atos, quando a gente olha para os Evangelhos, a gente vê Jesus ali, investindo tempo de oração, fazendo seus retiros para buscar a face do Senhor, se colocar na presença do Senhor. Quando nós vamos para o livro de Atos, no início da igreja primitiva, a gente vê ali aquela igreja sendo revolucionada com a descida do Espírito Santo, capítulo 4, versículo 2 do livro de Atos. E ali, eles reunidos à presença do Espírito, eles começam a ter a unção do Senhor, serem cheios do Espírito Santo de Deus, para que aquela obra que foi tão abençoada chegasse até os dias de hoje através da vida daqueles homens que começaram a trazer esse Evangelho até nós. Aonde o nosso Evangelho vai chegar através das nossas vidas? Quais as barreiras? Quais as direções que ela vai romper para que o nome de Jesus seja glorificado através da nossa vida? Assumindo hoje um compromisso inegociável diariamente para investir um tempo significativo e consistente a sós com Deus em oração, nós vamos fazer diferença na nossa geração. Nós vamos fazer diferença no nosso tempo. Eu gosto muito quando eu estou com os juniores reunidos, a gente está construindo esse tempo de ministério e durante o tempo de Colônia a gente estava aqui e quando nós íamos sair para lanchar, tínhamos um grupo aqui de 85 crianças, foi a média, mais a equipe, e eu dizia assim para eles, ó, nós vamos descer para lanchar. Quem está com vontade de lanchar, não levanta a mão. Aí todo mundo diz, nossa, ninguém quer ir lanchar? Eu não quero, mas você está levantando a mão, porque eu brinco com eles fazendo a pergunta ao contrário, né? Quem não quer, então tá bom. Então nós vamos descer para lanchar. Agora nós vamos fazer aqui, agora antes de sair, 90 orações. Nossa! 90 orações! Aí eu disse isso mesmo, vamos fazer 90 orações. Aí eu disse, nossa, aí eu disse, vai demorar muito para a gente lanchar, né? Porque até 90 orar, mesmo que só seja uma palavrinha, vai demorar. Aí eu disse para eles assim, quer dizer que quando eu oro vocês não oram? Quando eu oro vocês não oram? Ó, então sim, então se você está orando, eu só estou conduzindo a oração, então nós vamos fazer 90. Ah, então tá bom, agora fica bom. E aí o que é que eu faço para que eles possam aprender a orar e investir tempo? Aí eu começo a orar, não para brincar de papagaio, mas eu oro e peço para eles repetirem. E assim a gente vai conduzindo a oração. Por quê? Porque a criança tem vergonha, mas na medida que você vai se aproximando de Deus e sabe que Deus escuta o que você diz, isso faz diferença na vida da criança. E ela começa a aprender e investir tempo. E aí a gente motiva as crianças a orarem antes da prova, a orarem quando vê um amigo em dificuldade, para que eles possam mostrar de que a maneira como ele faz diferença, ele está inserido dentro do contexto daquela escola, não é porque ele simplesmente é uma criança bacaninha, porque o pai é bacana, não, mas é porque ele tem um relacionamento com Deus, e ele sabe conversar com Deus, e toda pessoa pode conversar. E aí eu digo para eles, quando alguém te pergunta, onde é que você aprendeu isso? Eu digo, pede para o teu pai domingo estar lá comigo, lá onde eu vou, que aí você vai saber onde eu aprendi tudo isso. Nós temos investido e tentado ajudar as nossas crianças a aprenderem a ter uma vida de oração com o Senhor. Porque quando nós nos colocamos, investimos tempo com o Senhor orando, o mover de Deus acontece nas nossas vidas, acontece ao nosso redor. Porque Deus deseja nos abençoar. Ele deseja trazer um contexto novo de paz, mesmo em lutas, dentro do contexto da nossa vida. E, irmãos, quando nós abraçamos esse tempo negociável de estar diante do Senhor, a pessoa que se incomoda e quem fica insatisfeito com tudo isso é o inimigo das nossas almas, Satanás, porque ele tem a nossa intercessão. Porque quando nós aprendemos a orar e caminhar na presença do Senhor orando, a oração, ela vai ser a nossa arma essencial dentro dos contextos de batalha espiritual que a gente possa vir a passar. A oração vai fazer essa diferença na nossa vida, porque se nós somos de Cristo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos trazer a mudança e reverter
essa situação diante do altar do Senhor. A oração, ela é essencial para nos revestir de toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 17, temos escrito ali: revestir-vos, pois, da armadura de Deus para caminhar diante da presença do Senhor, de uma maneira que nós estejamos revestidos para nos proteger no dia mal e vencer as dificuldades que venham a surgir. Muitas vezes, quando a gente pensa nesse dia mal, nas dificuldades, e a gente coloca a nossa oração ali diante do Senhor, para que Ele faça a nossa vontade. E nem sempre a resposta que nós desejamos é a resposta que o Senhor nos envia. Mas isso não quer dizer que não foi feita a vontade do Senhor. A oração, ela é essencial para sabermos qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para os seus filhos. Romanos 12, 2 diz isso. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável sempre para as nossas vidas. E a maneira de nós descobrirmos esse caminhar e esse viver na presença do Senhor é estabelecendo uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de oração diante do Senhor. A oração, ela é essencial para a evangelização, associada ao conhecimento das Escrituras. Associado ao conhecimento das Escrituras. Atos capítulo 2, versículo 4, desse invertido a referência, ele diz que quando os discípulos estavam ali reunidos após a subida do Senhor, o Espírito Santo veio sobre eles e ali eles começaram a falar em línguas de uma maneira de que todos os povos e nações diferentes que estavam ali puderam entender a grandeza do amor de Deus, puderam entender o caminhar de Deus e o fluir de Deus na vida daquele povo, naquela situação. E quando eu meditava nessa palavra e pensava, eu dizia: já pensou as nossas células que se reúnem durante essa semana, reunidos nas casas, estudando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus e orando? Nós vamos impactar a nossa nação, a realidade do nosso bairro, da nossa cidade. Amém, irmãos? Somos nós, as pessoas dos dias de hoje, que vai impactar e trazer um contexto novo para a nossa sociedade. É a partir de mim, é a partir de você. Através dos nossos grupos pequenos, através da vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Quais os desafios que eu tenho a vencer e a concluir na presença do Senhor, para que esse meu estilo de vida, essa vida de oração firmada na presença do Senhor, promova a transformação na vida dos outros. Mas quando a gente pensa em separar tempo para investir na presença de Deus, orar, estar na companhia do Senhor, estabelecendo um relacionamento de intimidade, aí para aqueles juniores, aquelas crianças: poxa, eu já não tenho nem tempo para fazer tantas coisas, já tenho tanta coisa para fazer. Aí vem o universitário na época do TCC, na época dos estudos de prova: nossa, onde é que eu vou arranjar tempo para colocar um relacionamento diário? Aí vem para quem está dentro de uma empresa, de uma multinacional, dentro do seu trabalho, dentro de tantas responsabilidades, o corre-corre dos dias atuais: como assumir um compromisso com o Senhor e fazê-lo valer na minha vida? Pastor Gregory, ele disse que na sua época de seminário, na sua época de faculdade, ele tinha muitos afazeres, trabalhava para poder se manter, e ele não tinha como separar um tempo de oração, e ele fez um desafio: eu vou acordar, digamos que ele disse, eu vou acordar todos os dias, 5h30 da manhã, e ali eu vou pegar de 5h30 às 6h30 da manhã para orar para o Senhor. E aí ele foi, assumiu o compromisso, o desafio, se preparou, e aí quando chegou na segunda-feira, que o relógio tocou, ele estava do lado, aí bateu no despertador, parou de tocar e disse: daqui a pouco levanta, e ele dormiu, e aí só acordou no segundo toque. E aí ele ficou meio triste, mas eu creio que, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, ele foi ver uma ideia maravilhosa. Ele pegou o despertador, colocou longe da cama, né, no corredor, e a outra ideia disse: vou deixar já a cafeteira elétrica preparada de lado, e quando der 5h25, ela vai preparar o café. Quando eu acordar, no momento de orar, desligar o despertador, a caneca de café já vai estar lá de baixo, eu vou colocar um pouco, tomar, e aí eu não tenho mais como dormir. Né? E ele fez todo o seu programa lá, planejou, e aí ele começou a despertar, e aí começou programando a sua vida de oração,
dentro de um tempo lá que Ele estabeleceu para investir tempo na presença do Senhor. E como foi já dito hoje de manhã, quando ele viu, ele já não tinha mais o tempo que ele orava a Deus, e o despertador já não era mais ferramenta para poder acordá-lo e ele se colocar na presença do Senhor investindo tempo. A minha esposa estava sentada, né? E ela disse assim: eu vou dormir, amor. Aí eu disse: por que vai dormir, amor? Aí ela: não, vou descansar um pouco. Disse: amor, você vai ter a eternidade toda para dormir, né? Aí, quando ela veio dizer, ela hoje de tarde disse: amor, eu estou com sono. Ela disse: mas você não dormiu? Você disse que não devo dormir, que eu tenho a eternidade toda, né? Aí assim, queridos, eu não sei lá na eternidade, eu sei que vai dar para dormir, vai ter esse tempo lá, mas vivemos dentro de um tempo muito complicado do mundo, onde as nossas orações vão ser importantes na vida das pessoas. Assim como Deus inspirou o pastor Gregory, escritor, a fazer esse esquema, peça a Deus na noite de hoje, se você não tem já esse tempo regular na presença de Deus de oração, para que você brilhe na presença do Senhor, para que você trabalhe na presença do Senhor, e você vai ver a maneira como sua vida vai mudar de relacionamento na presença do Senhor. O que você vai fazer inspirado pelo Santo Espírito do Senhor para construir esse momento, eu não sei, mas o Senhor sabe. Precisamos investir tempo de oração na presença do Senhor. Que não venhamos a fazer só isso quando as coisas ficarem complicadas ou difíceis na nossa vida, mas que quando esses momentos de turbulência e de dificuldade surgirem na nossa vida, o que possamos vir a fazer é tão somente dar continuidade ou intensificar, para que assim a nossa vida seja uma vida que agrade o coração de Deus. Lembre-se que isso vai ser possível, não é na força da carne, mas é na força do Espírito Santo, porque o Espírito peleja contra a carne. Gálatas 5,17 diz isso, e Mateus 26,41 diz que a gente tem que vigiar e orar para vencer as vontades da carne. A maneira de caminharmos em santidade na presença do Senhor é através da oração, investindo tempo na presença de Deus. A maneira de encontrar Deus, que a Bíblia nos ensina, é por meio da oração. Jeremias 29,13, ele diz que quando a gente buscar o Senhor de todo o coração, nós vamos encontrá-lo. Mateus 6, ele diz que a gente deve separar, um tempo, a gente deve sair quando for orar, separar um tempo para poder se encontrar com o Senhor. Nessa noite, queridos, marque na sua agenda um encontro diário com Deus. Coloque Deus na sua agenda diária no tempo de oração. Saia em secreto, como diz o versículo 6, feche a sua porta e separe aquele tempo especial para poder estar orando na presença do Senhor. O primeiro fundamento: faça da sua vida uma vida de oração, um relacionamento pessoal com Deus. Segundo, invista um tempo significativo, inegociável, de oração diariamente com Deus. E terceiro e último ponto que eu quero trabalhar é equilíbrio na construção das suas orações. Equilíbrio. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, a gente vê nesse texto que leu aqui, ele diz lá no versículo 7, quando vocês orarem, não usem de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, pois Deus, o vosso Pai, sabe do que tem necessidades, antes mesmo que você peça. A ideia, ele nos orienta que devemos construir a nossa oração. Devemos ter um estilo de oração que a gente não chegue lá só todo o tempo assim martelando, vou vencer Deus pelo cansaço, né? Todo dia eu vou trazer só isso na presença do Senhor. Traga, mas dentro de um jeito de relacionamento. Todo dia você diz para a sua esposa que você a ama, né? E ela não cansa de ouvir você dizer, eu te amo, querida, né? Eu já te disse isso hoje, que eu te amo, meu amor, né? Aí assim, ninguém cansa de ouvir isso, ninguém cansa de ouvir elogios, ninguém cansa de se relacionar com outra pessoa. Temos aqui, dentro desse contexto, que tudo na vida precisa de equilíbrio, né? Eu, nesses meus problemas aí de saúde, eu perdi 9 quilos assim rapidamente para voltar ao equilíbrio, né? E não viver desnutrido. Eu fui falar com a nossa irmã nutricionista Fernanda, né? Que é uma nutricionista na igreja, logo em breve teremos outra, a Rosilda, que vai começar os seus estudos esse ano. Eu disse, ela disse assim para mim, Fernanda disse assim, e aí, pastor China, como estão as coisas? Pessoal, anda meio assim, filho, meio desequilibrado, o que é que eu posso fazer?
Aí ela, vou te mandar uma listinha. Ela mandou uma listinha do que eu ia fazer para que eu pudesse me organizar e caminhar melhor e recuperar o peso melhor. Me deu orientações que foram abençoadoras, o médico deu orientação. E para a gente melhorar de saúde, fazer as coisas, quando a gente vai para uma academia, fazer exercícios, a gente recebe orientação para que a gente possa fazer a coisa correta, caminhar de uma maneira correta. E o mesmo princípio se aplica também para uma vida poderosa de oração. A gente deve ter um processo de construção, não é chegar de qualquer maneira, atropelando. No Ministério Infantil, as meninas que estão trabalhando comigo assim mais de próximo, a Roberta, a Tânia e a Marisa, né? A Bia está chegando agora. Eu tenho o exercício, faço o exercício diário, e quando chegar para as meninas, antes mesmo de pedir alguma coisa, ou dizer alguma coisa, eu fazer assim para elas: e aí, tudo bem? Como é que vai você? Por mais apressado que esteja, por mais atrasado que esteja, tento fazer o exercício de construir um relacionamento, para que não possa vir a aparecer que tudo que eu quero é as meninas ali perto, servindo no ministério comigo, para que o ministério dê certo. E ela seja só uma ferramenta para que os propósitos da igreja se cumpram na vida dela. Não, aí eu tenho que criar um ritual de fazer uma saudação primeiro, mostrar preocupação com a vida dela, com a sua família, e quando ela responde, olhar nos seus olhos e dizer: é isso mesmo? Não está aparentando que está desse jeito. Investigar, e aí depois a gente entra dentro de um processo de trabalho, de um processo de proximidade. Queridos, esse princípio deve se aplicar à nossa vida de oração. Os discípulos, quando pediram para Jesus para aprender, Senhor, nos ensina a orar, Lucas capítulo 11, versículo 1, Jesus mostrou o caminho e Ele nos deu o Pai Nosso. Quando nós orarmos assim. E Ele mostrou o caminho, deu um direcionamento. E a maneira de nós aprendermos a orar e a gente poder orar, nós só vamos aprender a orar treinando, orando. Não dá para aprender sem ter. Quem tem essa questão que eu já mencionei do hábito da oração coletiva, eu estou tentando ensinar as crianças a orar, a dar coragem, para que elas possam orar. E depois de alguns movimentos como esse, a criança já ora em casa, ora aqui também. Quando você pede para orar, a vergonha já vai ficando de lado, porque ele sabe falar já com o Senhor. Isso é um exercício, a gente tem que praticar, a gente tem que treinar. E aí, trago uma sugestão de uma classificação, de um jeito, de 5 tipos de oração, que engloba tudo isso, que se nós olharmos no Pai Nosso, tem esse caminho para nós fazermos uma oração. Para a gente construir esse tempo de oração na presença de Deus, estabelecendo um relacionamento de uma maneira equilibrada. E aí o primeiro, quando você vai se colocar diante do Senhor e dizer assim, terminou de orar e quando parou no relógio, disse: puxa vida, só orei 2 minutos, eu já disse tanta coisa para Deus, né? Eu já fiz tanta coisa aqui, puxa, não passou tempo nenhum. Então, um passo, uma construção que é sugerida, para que a gente possa fazer e ter uma oração equilibrada na presença do Senhor, é primeiro você fazer uma oração de louvor, né? Colocar louvor, ações de graça, adoração ao Senhor. Reconhecer esse Deus Todo-Poderoso que pode fazer o impossível dentro daquela situação que você não vê saída. Esse é o primeiro passo. Uma oração, começar a oração colocando louvor, ações de graças e adoração diante do Senhor. Eu estou aqui, Senhor, diante do Senhor, porque eu reconheço quem você é. Pai nosso que estás no céu, que derrama da tua graça e traz o teu reino até onde eu estou. Segundo, uma oração de confissão e arrependimento. Senhor, quem sou eu para poder chegar à tua presença? Esse miserável homem que sou. Mas por causa do amor que o Senhor demonstrou por mim por meio da cruz de Cristo, eu me coloco diante do Senhor pedindo perdão dos meus pecados. Peço perdão pela maneira como eu agi dentro dessa situação, para que o Senhor possa ouvir e receber isso que eu vou colocar diante do Senhor. Confissão e arrependimento diante do Senhor. E aí você colocar as tuas petições, as suas súplicas diante do Senhor, dizendo daquilo que te incomoda, do que você quer ver o agir de Deus fazendo, fluindo, para que a circunstância possa ser mudada. E aí você interceder pelas situações que estão envolvidas dentro do processo, caminhando, para que assim você possa se conduzir na presença do Senhor. E por fim, meditando na presença do Senhor. Oração de meditação. O que quer dizer isso? Uma oração, quando eu chego na presença do Senhor, eu reflito
a respeito das coisas que eu coloco diante do Senhor, e eu me coloco de ouvidos abertos para que o Senhor possa falar a minha vida, para que o Senhor possa dirigir, para que o Senhor possa me conduzir. É por isso que quando a gente vai para um período de oração na presença do Senhor, a gente leva a Bíblia junto para meditar, para que essa palavra nos conduza, para que a gente possa construir esse processo diante do Senhor. Creio que quando iniciamos uma vida de oração, construindo um caminho e um jeito, não é engessar, não é colocar dentro de uma forma, mas é ter um caminho a ser seguido, ter um direcionamento para que a história possa ter uma construção, para que seja uma conversa. Às vezes no gabinete, quando chega uma pessoa dizendo, pastor, assim, eu não estou entendendo, você pode me ajudar de novo e construir direitinho? Quando a gente chega para dar uma orientação para o filho, às vezes o filho, eu não estou entendendo, pai, filho, é assim, é mostrar o caminho, dar um direcionamento, ter um direcionamento, uma construção para que possa ser feita. O Pai Nosso, ela nos conduz dentro dessa direção. E tudo o que você precisa fazer é se colocar diante do Senhor, com o coração sincero. E aí Deus vai estar conduzindo-se com você nesse relacionamento. E aí você vai ter uma vida mais significativa como cristão. E as pessoas que vão estar ao teu redor, elas vão ver o reflexo dessa vida. Porque a beleza de Cristo vai poder ser vista na tua vida. Assim, quando nós vemos daqui, quando estamos conduzindo o louvor, quando estamos fazendo uma ministração, e ver a maneira contrita, a maneira como você está diante da presença do Senhor. Hoje, quando a Renata conduziu o louvor e fazia os gestos, ela disse, nossa, como está bonito daqui de cima. É tão gostoso quando vê a congregação respondendo o louvor, participando, a interação é tão gostosa. Assim vai ser dentro desse relacionamento com Deus, e o reflexo disso vai ser o relacionamento na vida das pessoas. Viver uma vida de um jeito carrancudo, queridos, não vai refletir uma vida de relacionamento com Deus. Não vai refletir uma vida que tem tempo sendo investido na presença do Senhor. Eu não sei como você conduz a sua vida de oração, eu não sei como você caminha, como é o seu dia a dia, mas o Senhor sabe. Mas o que eu quero desafiar na noite de hoje é de que você possa construir esse caminho aqui que foi orientado, ou um outro que você tem, ou outro que o Senhor lhe deu, possa lhe revelar, para que você tenha uma vida de relacionamento com o Senhor que venha impactar na vida das pessoas que estão ao teu redor. Nós somos a nação santa e o sacerdócio real de Deus para fazer diferença no meio da nossa sociedade. Você está disposto a abraçar essa responsabilidade de construir uma vida de relacionamento com o Senhor? Quando nós estabelecemos um relacionamento sincero com o Senhor, com hora marcada e equilíbrio nesse relacionamento, falando e ouvindo, nós impactamos a nossa sociedade e a nossa vida é impactada pelo Senhor. Eu vou pedir que você baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e peça, se você quiser, se você assim deseja, hoje ao Senhor, para iniciar a construção desse novo relacionamento, onde as ocupações da sua vida profissional, da sua família, do seu ministério, não permita que você esteja tão ocupado, que não possibilite que você tenha esse tempo na presença do Senhor em oração. Vou repetir de novo. Peça hoje ao Senhor para iniciar a construção desse novo relacionamento, onde as ocupações da vida profissional, familiar e ministerial não lhe deixem tão ocupado que você não tenha tempo para estar na presença do Senhor. Segundo, peça ao Senhor que o amor e a gratidão que você tem a Ele por tão grande salvação que alcançou você, encha o seu coração e a sua mente com o desejo de diariamente estar na companhia dEle. Peça ao Senhor que o amor e a gratidão que você tem por tão grande salvação que te alcançou, que enche o seu coração e a sua mente com o desejo de estar na companhia dele diariamente. Peça ao Senhor equilíbrio, disciplina e perseverança para cumprir esse propósito hoje assumido diante do Senhor. E assim caminharemos com uma vida poderosa de oração em 2020.
2015. Você está disposto a caminhar nessa condução? Declare hoje seu amor ao Senhor, se colocando diante dele e dizendo: Pai, a partir de hoje, eu quero ter essa vida poderosa de oração. Se você deseja isso, se você está buscando isso nessa noite hoje, querido, fique de pé e nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse momento, pedindo a Ele que nos ajude a caminhar e a construir um jeito de viver uma vida de oração diante do Senhor. Você coloca